Rede Mundial da Consciência Planetária. Por Ergon Abraão. Este é o primeiro audiobook de uma nova série que visa expandir o conhecimento e a consciências das pessoas em relação aos movimentos do Grande Despertar, mostrando que o mesmo já havia iniciado há muitos e muitos anos atrás e por etapas. Sendo que o professor Ergon é pioneiro nesse caminho, tendo iniciado esses trabalhos em larga escala em 1982 e nunca mais parou. Foram muitas dezenas de congressos, plenárias, encontros, conferências e workshops nesse sentido. Agora você irá conhecer um pouco mais sobre tudo isso neste primeiro vídeo dessa nova série. Esta rede abre todas as portas. A chave para destrancá-las foi moldada por muitas pessoas e livros que foram escritos como resultado de muita busca, sacrifícios, sofrimentos. Mas o simples ato de abrir um pouco estas portas revela um fascinante conhecimento sobre a nossa civilização dentro do tempo. Em uma nova visão do nosso futuro potencial. Para mim, a busca desta porta tem sido uma jornada de vida inteira. Bem no começo da minha existência, percebi o que pessoas de diferentes culturas, de diferentes conhecimentos, consideravam como determinado. Ou seja, elas acreditavam e aceitavam uma configuração pré-determinada, sem questionamentos, sem analisar, e ficavam sem perceber que as coisas mudam continuamente. Criam padrões comportamentais através de suas crenças, que geralmente estão baseadas na fé em determinadas divindades que elas próprias jamais conheceram. Apenas acreditam existir e assim acreditam e aceitam como sendo verdade absoluta os padrões que, na verdade, não passam de suposições religiosas dogmáticas prescritas por certas pessoas do passado e que ao longo do tempo passaram a ser aceitas pela comunidade e até mesmo por uma grande e significativa maioria da população. Também muito cedo desenvolvi apaixonado interesse pela condição humana. Desde tenra idade, passei a analisar e a questionar os objetivos dos comportamentos das pessoas. Assim, passei a fazer a mim mesmo inúmeras perguntas, as quais para mim não são e nunca foram abstratas. Por que caçamos e perseguimos uns aos outros? Por que nosso mundo está tão cheio da infame desumanidade do homem para com o homem? E também para com a mulher, e até mesmo com as crianças. Como os seres humanos, que se dizem e se acham superiores, podem ser tão bestiais com seres da sua própria espécie, o que nos impulsiona tão cronicamente em direção à crueldade ao invés do amor, da bondade. Como os seres humanos, que se dizem superiores, podem ser tão bestiais com seres de sua própria espécie. O que é que nos impulsiona tão cronicamente em direção à crueldade ao invés da bondade e do amor incondicional? Em direção à guerra ao invés da paz? Em direção à destruição ao invés da realização? Em direção ao negativo do que ao positivo? De todas as formas de vida neste planeta, apenas nós podemos plantar e semear os campos. Apenas nós
podemos compor música, poesia, buscar a verdade e a justiça, ensinar uma criança a ler e escrever, ou mesmo a rir e chorar, em razão da nossa habilidade incomparável para imaginar novas realidades e concretizá-las através de tecnologias ainda mais avançadas. Somos literalmente parceiros em nossa própria evolução. No entanto, esta mesma espécie maravilhosa parece dedicar-se a dar um fim não somente à sua própria evolução, mas à grande maioria da vida no globo todo, ameaçando nosso planeta com catástrofes ecológicas, com aniquilação nuclear e com a humanidade toda através de outras formas. Afinal, que espécie de criação divina é essa? Que Deus é este que criou um ser tão antagônico? Será que ele se enganou na mistura das massas? Com o passar do tempo, enquanto prossegui meus estudos profissionais, tarefas familiares, cada vez mais me voltava à pesquisa e estudos para o futuro. Minhas preocupações expandiam-se e aprofundavam-se. À semelhança de muita gente, convenci-me de que estamos nos aproximando rapidamente de uma encruzilhada na evolução e que nunca o caminho por nós escolhido foi tão crítico. Mas que direção devemos tomar? Como podemos escolher o melhor caminho? O que acontecerá ao ser humano, ao planeta, à natureza e à própria vida como a conhecemos? Por um lado, o mundo se torna magnífico, com tecnologias que facilitam nossa vida, nossa comunicação e nossa locomoção. Mas, ao mesmo tempo que isto acontece, também inventam formas fantásticas de assassinato em massa, como estamos vendo neste mundo desde 2020. Criam métodos para dominar e controlar psiquicamente as pessoas, comercialmente, politicamente, civilizações inteiras. O ódio se espalha como erva daninha na sua horta do quintal. Socialistas e comunistas asseguram que a raiz dos problemas é o capitalismo. Socialistas e comunistas asseguram que a raiz dos problemas é o capitalismo. Capitalistas insistem que o socialismo e o comunismo estão nos levando à ruína. Alguns argumentam que nossos problemas se devem ao nosso paradigma industrial, que nossa visão científica do mundo é a culpada. Outros ainda culpam o humanismo, o feminismo e até o secularismo, insistindo em uma volta aos bons tempos, de uma época mais religiosa, mais simples, mais modesta. Os religiosos dizem que o culpado é o diabo e Satanás que fica instigando o homem ao mal. Mas eles próprios ficam atacando a si mesmos. Evangélicos atacam espiritualistas. Os católicos atacam os protestantes. E os protestantes atacam os católicos. Os judeus atacam os muçulmanos. E vice-versa. E ninguém se entende. A Torre de Babel está realmente instalada na Terra, principalmente dentro das pessoas, dentro das organizações que se dizem salvadoras do mundo. E eu pergunto, que mixórdia confusa é essa? Eu perguntava a mim mesmo, será que ninguém está percebendo que este balaio de gato filosófico está nos levando ao abismo
e que isto irá destruir a todos? Que ignorância tão grande é esta instalada no coração deste povo que não conseguem de forma alguma respeitar a vida? Será mesmo que o ser humano é um ser racional? Mas que racionalidade infernal é essa? Se ser racional é isso que tenho visto, prefiro ser irracional como os animais que vivem o amor incondicional e a harmonia com seu meio ambiente, com a sua natureza, do que ser inteligente e se tornar um monstro horrível, capaz das piores atrocidades, até mesmo contra as pessoas que eles dizem amar. Assistir uma TV nos dias de hoje, ou mesmo ler um jornal, se transformou em um ritual macabro, onde desfilam diante dos nossos olhos os piores e mais chocantes cenas de ódio, de desrespeito, de luxúria, de sofrimento do ser humano, de mentiras e agora de fake news. Ali vemos os nossos políticos, aquelas pessoas com o povo, que o povo confia para dirigir uma nação, passarem a fazer exatamente o oposto que deveriam estar fazendo quando foram colocadas. Veremos como as nações capitalistas, socialistas, comunistas, tirânicas estão enredadas na corrida armamentista em todas as irracionalidades que ameaçam a nós e ao nosso meio ambiente. E se olharmos para o nosso passado, para os massacres rotineiros realizados por hunos, romanos, celtas, assírios, os morticínios cruéis das cruzadas cristãs que matavam barbaramente em nome de Deus. E o que falar da Inquisição? Veremos que existia ainda mais violência e injustiça nas sociedades mais simples, pré-científicas e pré-industriais que nos precederam. Então, uma pergunta grita em meu coração: o que fazer? Não é isso o que eu quero. Não é essa a vida que pretendo levar. Para onde devo ir para ficar longe disto tudo? O que devo fazer para poder viver em paz comigo mesmo, com meus familiares, meus semelhantes? Muito tem sido escrito a respeito de uma nova era, uma transformação cultural global sem precedentes. Mas em termos práticos, o que isto realmente significa? Uma transformação de que em que? Em termos de nossas vidas diárias, em nossa evolução cultural, precisamente o que seria diferente? Ou mesmo possível? No futuro, qual futuro? A mudança de um sistema que leva a guerras crônicas, injustiça social, desequilíbrio ecológico, para uma outra forma de vida, para um sistema de paz, justiça social, equilíbrio ecológico. É isto uma possibilidade realista? E o que é mais importante que mudanças na estrutura social que tornariam possível tal transformação? A busca de respostas a essas perguntas me levaram a pesquisar desde nosso passado distante, antes da história conhecida pela ciência, até nosso presente. Levou-me a conhecer, por meios extrafísicos, os processos da criação, a criação de antes mesmo da criação deste universo. Levou-me a mergulhar psiquicamente e espiritualmente em universos paralelos, tanto fora como também dentro de mim mesmo. Presenciar e assimilar sistemas, mecanismos e processos sobre as interações da vida e suas manifestações por incontáveis maneiras.
incontáveis formas que até mesmo o mais criativo dos seres humanos jamais poderia sequer sonhar, usando apenas suas condições cerebrais normais. Reunindo então as peças esparsas da religião, da arte, da arqueologia, ciências sociais, história e muitos outros campos de estudo, pude chegar a conclusões parciais, porém extremamente mais avançadas do que até agora a ciência convencional conseguiu chegar. Com isto pude criar novos modelos que se adequam melhor à realização daquilo que chamamos de sonho humano. Sim, sonho humano. Isto porque, apesar de todos nós, seres humanos, possuirmos dentro de nós um grande sonho de paz, de alegria, de fraternidade, todas as vezes que nos parece alguém tentando tomar a frente para nos conduzir a esta tão esperada transformação para melhor, imediatamente e inconscientemente taxamos isto de utopia. Ao invés de cerrarmos fileiras, dando-nos as mãos e colaborando para que isto aconteça. Parece que dentro das pessoas existe um freio poderoso que proíbe, que impede e bloqueia a possibilidade de sermos felizes. É como uma culpa interior, uma falta de auto-perdão, e as pessoas se sentem indignas, impuras e incapazes de serem felizes. Carregam dentro de si mesmas um estigma de dor e sofrimento que jamais termina. Estão tão bloqueadas para a verdadeira vida que vivem morrendo todos os dias, sonhando com a felicidade que elas mesmas rejeitam. Lamentam-se pelo sofrimento, mas no fundo não se sentem preparadas para serem felizes e viverem em paz. A própria Bíblia, um livro considerado santo, sagrado, se tornou a cruz e a espada, ou seja, é a bênção e a maldição da humanidade. Assim como outros livros, como o próprio Alcorão do Islã e assim em diante. Será que estamos todos encantados com as lendas históricas do passado, a tal ponto que não conseguimos mais discernir o real do falso? A verdade da mentira? A história nos fala sobre uma era primitiva, mas harmoniosa e pacífica. A Bíblia também fala de um jardim onde o homem e a mulher viviam em harmonia consigo mesmos e com a natureza. Antes de um Deus masculino decretar que dali em diante a mulher seria subserviente ao homem. O Tao Te Ching chinês, por mais de 5.000 anos, descreve uma época em que o Yin, o princípio feminino, ainda não era governado pelo princípio masculino, o Yang. Uma época em que a sabedoria materna ainda era honrada e respeitada acima de tudo. O antigo poeta grego Hesíodo escreveu a respeito de uma raça dourada, a qual cultivava o solo com paz e tranquilidade, antes que uma raça menor apareceu e introduziu seu deus da guerra. Mas, embora os estudiosos concordem que em muitos aspectos esses trabalhos se baseiam em acontecimentos pré-históricos, referências a um tempo em que mulheres e homens viviam em paz são tradicionalmente consideradas como nada além de fantasia. Mais uma vez, a nossa falida civilização do ódio sequer consegue imaginar, visualizar a possibilidade de que a paz exista e que seja possível isso viver e existir entre nós. Nos primórdios da arqueologia, as escavações de Henrik e Sophie Schliemann ajudaram a estabelecer a realidade de Troia de Homero.
Hoje, novas escavações arqueológicas, juntamente com reinterpretações de antigas escavações, usando métodos mais científicos, revelaram que as histórias, tais como a nossa expulsão do Jardim do Éden, também se originam de realidades ainda mais antigas, de recordações populares de civilizações agrárias do tempo neolítico, que são civilizações muito primitivas, as quais plantaram os primeiros jardins nesta terra. Da mesma forma, como sugeriu o arqueólogo grego Spyridon Marenatus, quase 50 anos atrás, a lenda de como a gloriosa civilização de Atlântida desapareceu no mar também pode ser uma recordação truncada da civilização minoica, que hoje se acredita ter afundado no mar quando Creta e as ilhas dos arredores foram atingidas profundamente por terremotos e ondas gigantescas. Assim como a descoberta de que a Terra não era plana, como na época que Colombo possibilitou encontrar um novo mundo surpreendente que ali estivera durante todo aquele tempo. Essas descobertas arqueológicas, oriundas do que o arqueólogo britânico James Millard denomina como uma verdadeira revolução arqueológica, revelaram o mundo surpreendente do nosso passado oculto. Se essa ideia da Terra redonda não tivesse vencido os obstáculos conceituais de sua época, possivelmente não teríamos caminhado em direção a esta revolução arqueológica e geográfica ocorrida logo após. Elas mostram um longo período de paz e prosperidade enquanto prosseguia nossa evolução social, tecnológica e cultural. Muitos milhares de anos em que todas as tecnologias básicas sobre as quais a civilização foi construída se desenvolveram em sociedades que não eram dominadas pelo homem, nem violentas ou hierárquicas. Tudo isso nos prova que para evoluirmos pacificamente, primeiro precisamos aceitar a ideia nova, pois, do contrário, esta mesma ideia virá se tornar real através de outros meios mais dolorosos, mas que temos de aceitar e se abrir para ela mais cedo ou mais tarde. Não importa o meio, a evolução sempre irá se processar como água que corre em terreno acidentado. Quando ela encontra um obstáculo que a impeça de continuar, ela não faz nenhum esforço para vencer aquele obstáculo. Ela simplesmente para e começa a se acumular, e de repente o ultrapassa, continuando então seu curso. Todo obstáculo é obstáculo apenas por certo tempo. Depois deixa de ser, simplesmente assim. Um dos resultados do reexame da sociedade humana, a partir de uma perspectiva holística, tem sido a nova teoria da evolução cultural. Essa teoria, a qual eu mesmo denominei de teoria da transformação cultural, propõe que, subjacente à grande diversidade superficial da cultura humana, há dois modelos básicos de sociedade. O primeiro, que eu denominaria um modelo dominador, é popularmente chamado de patriarcado ou matriarcado. A supremacia de uma metade da humanidade sobre a outra. O segundo, na qual as relações sociais se baseiam primordialmente no princípio de união em vez de supremacia.
pode ser mais bem descrito como modelo de parceria. Nesse modelo, a começar pela mais fundamental diferença de nossas espécies entre o macho e fêmea. A diversidade não é equiparada à inferioridade ou à superioridade. E como descreveu a arqueóloga da Universidade da Califórnia, Marija Gimbutas, estas pessoas cultivavam o poder letal da espada, o poder de tirar em vez de dar a vida, o poder definitivo para estabelecer e impor a dominação. Hoje nos encontramos em outro ponto de bifurcação potencialmente decisivo. Numa época em que o poder letal da espada, amplificado a 1 bilhão de vezes pelos megatons das ogivas nucleares ou das armas bacteriológicas, a ameaça de pôr fim a toda a cultura humana se tornou uma realidade. É imensamente interessante notar que sempre caminhamos sobre o fio da espada. De um lado, progresso, conforto, prosperidade, e do outro, a guerra, a destruição, e os dois nos levam ao mesmo lugar. Cabe a cada um de nós apenas sabermos escolher qual caminho que desejamos seguir, o da dor ou do amor. Agora nos encontramos no linear de grandes transformações, pois a sociedade como um todo corre sério risco de desaparecer por completo em menos de 10 anos. A hora de decidirmos se queremos continuar sendo um povo belicoso, vivendo com o fio da espada, ou se optamos pela cruz. Não essa cruz do cristianismo, mas a nossa própria cristificação, pela escolha do certo, pela escolha de vivermos em paz. É hora de criarmos uma grande aliança, uma grande rede, a rede mundial da consciência planetária. A utopia pode ser real, e mais ainda, melhor, muito melhor do que descrita nos livros de Thomas Moros. De qualquer forma, não há mais outra saída, pois o joio já começa a ser separado do trigo. Aliás, isso já está bem avançado. E uma civilização como essa já está formatada. Mas primeiro o joio deve ser separado. De qualquer forma, não há mais outras saídas, pois o joio já começou a ser separado do trigo, e uma civilização como esta já está formatada, mas primeiro o joio deverá ser separado, e está sendo separado. Mas cada ser humano, dentro de cada pessoa deve escolher imediatamente a que Deus serve, ou do joio, ou do trigo, porque o tempo acabou. Agora é hora da verdade aparecer. Por todos esses motivos, certamente estamos vivendo os delicados momentos que antecedem a chegada de um novo tempo, uma nova era, a era de Aquário, signo evolutivo do reajuste, da correção e do realinhamento do processo criativo do cosmos. É então chegado o tempo de uma revolução sem precedentes nas religiões, nas filosofias e nas ciências da Terra, cujos conceitos ultrapassados tornaram-se limitados diante das novas realidades que surgem diariamente com o despertar da consciência que se expande cada vez mais, globalmente, universalmente. É a semiconsciência racional atual dando um salto quântico em direção ao reconhecimento de seu próprio eu maior, como sendo parte integrante
e inseparável do imenso contexto macrocósmico universal. Todos nós, cidadãos do mundo, filhos da Mãe Terra, fazemos parte desta maravilhosa aventura e temos ampla responsabilidade como co-criadores neste grande projeto divino. Mesmo que poucos tenham se conscientizado desse fato, ninguém está excluído das consequências resultantes da grande transição planetária. Jesus, o Cristo, em sua mensagem evangélica, profetizou essa época da colheita, pois este é o tempo em que os frutos estariam maduros e preparados para o início da ressurreição do Espírito, destacando: muitos são os chamados, porém poucos são os escolhidos. Em todo o mundo, um número crescente de pessoas está alcançando esse amadurecimento interior rapidamente, independentemente do seu credo, raça ou cor. Entendemos que estar maduro significa ter alcançado um nível de consciência capaz de discernir ou visualizar onde terminam os seus direitos e onde começam os dos seus semelhantes. De saber intrinsecamente que tudo o que pensam, falam ou fazem irá de alguma forma interferir, modificar ou acrescentar algo no todo e que este algo irá, por processos de ressonância vibratória, refletir de volta a origem de tudo o que foi emitido, de bem ou de mal. A consciência planetária, portanto, representa um nível de consciência adquirido pelo amadurecimento da mente, da personalidade, do emocional e do espírito que já se libertou dos fanatismos, dos apegos, dos orgulhos, das invejas, das maledicências, dos egoísmos e, principalmente, dos desastrosos sentimentos inferiores do ódio. A consciência planetária é o início da expansão ao infinito, da liberdade, da solidariedade, da sabedoria, da fraternidade, ao amor incondicional e de todos os sentimentos superiores do homem que caminha em busca da verdade de si mesmo, em busca do Deus Criador e que começa a encontrá-lo no reflexo brilhante do espelho de sua própria alma. A consciência planetária é o pensar globalmente antes de agir localmente. É o embrião da consciência cósmica. É a volta do Cristo à Terra. É seu renascimento na mente e no coração de todos os seres humanos, para que entendam que são filhos do mesmo Pai e Mãe e que são, em essência, feitos à imagem e semelhança deles. A consciência planetária não é simplesmente ter o conhecimento teórico das leis universais, porém já é a sua prática. É o vivenciar dos minutos em cada dia os princípios do amor, da consciência e do poder em perfeito equilíbrio. Desta conscientização começa a nascer o novo homem planetário, símbolo vivo do respeito pela Mãe Natureza. E desse novo ser nascerá a nova raça, a raça dos Homiles, do Homo Planetaris, que herdará a Terra prometida. Este é o prelúdio da sinfonia cósmica. Cada ser assemelha-se a um instrumento no grandioso corpo celeste, e o Maestro começa a posicioná-los. O Divino Maestro está chamando a atenção de todos, lembrando que é o momento de cessar a afinação individual, aceitar a direção do Um que comandará o todo.
Vamos fazer parte desta orquestra que em breve tocará a mais bela canção de todos os tempos.